Os corredores da Gávea amanheceram agitados. Fontes ligadas ao alto escalão do Flamengo confirmaram que, nos últimos dias, representantes de uma gigante asiática do setor de tecnologia e e-commerce estiveram no Rio de Janeiro para reuniões discretas com membros da diretoria rubro-negra. A visita, cercada de sigilo, não passou despercebida por quem acompanha os bastidores do clube mais popular do Brasil. Entre cochichos e evasivas, uma pergunta começa a ecoar com força entre conselheiros, patrocinadores e, claro, a nação. O Flamengo está prestes a fechar um acordo de patrocínio internacional sem precedentes? A informação ainda não é oficial, mas tudo indica que o clube recebeu uma comitiva empresarial vinda diretamente de Singapura, com executivos ligados a uma das grandes plataformas de comércio digital que operam globalmente. O nome da empresa ainda não foi revelado publicamente, mas especula-se que pode se tratar da Shopee ou de uma operação similar em estrutura à AliExpress, ambas atuantes no Brasil com investimentos agressivos em publicidade e interesse notório em associar suas marcas ao futebol. O que reforça essa hipótese é que a visita incluiu não apenas a sede do Flamengo, mas também o CT Ninho do Urubu, onde os empresários tiveram acesso direto à estrutura de treino, setor médico, base de dados de mídia e ambientes de marketing digital, um tour completo e altamente técnico. A diretoria do Flamengo manteve silêncio absoluto sobre o encontro, mas nos bastidores a conversa é outra. Executivos de marketing revelam que o clube vem estudando, há pelo menos 8 meses, uma expansão do seu portfólio de patrocinadores voltada especificamente para o mercado asiático. Essa movimentação faz parte de um projeto maior de internacionalização da marca Flamengo, que inclui desde acordos de licenciamento de produtos até transmissões em plataformas de streaming no exterior. A Ásia, com seu potencial de consumo gigantesco e jovens fãs de futebol cada vez mais conectados, virou uma das prioridades do planejamento estratégico para de 2025 a 2030. O interesse de marcas asiáticas em clubes brasileiros não é exatamente novo, mas o Flamengo tem um diferencial claro: escala de audiência e engajamento global. Com mais de 40 milhões de torcedores no Brasil e milhões de seguidores em suas plataformas digitais internacionais, o clube é hoje o time sul-americano com maior penetração no mercado online, superando, inclusive, diversos clubes europeus em métricas de engajamento por postagem e por campanha. Esse dado é ouro para qualquer empresa interessada em ativar uma marca de maneira eficaz. A visita da comitiva asiática ao CT, segundo a apuração, incluiu demonstrações em tempo real dos números de audiência digital do Flamengo, cases de sucesso com patrocinadores anteriores como Banco BRB, Mercado Livre, Piché e Adidas, e também apresentações do potencial de presença internacional em futuras pré-temporadas. A diretoria rubro-negra teria mostrado aos executivos um mapeamento de público consumidor na Ásia, sobretudo em países como Indonésia, Vietnã, Tailândia, Coreia do Sul e Japão, onde há comunidades ativas de fãs de futebol brasileiro, além de tendências de consumo ligadas ao mercado de apostas e e-commerce. Um dos pontos que mais chamou a atenção da comitiva foi o plano de integração entre Flamengo e plataformas digitais asiáticas, o que abriria espaço para ativações como lives de lançamento de camisa, venda de produtos oficiais diretamente em marketplaces como Shopee e AliExpress, e até transmissões ao vivo de treinos, bastidores e programas especiais do clube com dublagem ou legenda em mandarim, coreano ou bahasa indonésio. Ou seja, não se trata apenas de um patrocínio tradicional com logo na camisa, mas de uma parceria multicanal com foco global. O Flamengo, por sua vez, vê nesse movimento uma chance única de ampliar suas receitas para além do mercado nacional. Segundo fontes internas, a proposta asiática, ainda em construção, pode superar 450 milhões de reais em um ciclo de 3 anos, divididos entre patrocínio de camisa, ações digitais, exclusividade de produtos e participação em eventos internacionais. A cifra, se confirmada, colocaria o acordo entre os maiores patrocínios do futebol brasileiro, desbancando contratos históricos já firmados por clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo. No entanto, há um fator delicado nessa equação. O clube ainda tem contratos vigentes com marcas brasileiras que podem conflitar em categoria com a possível nova parceira. O BRB, por exemplo, tem exclusividade na área financeira. A Piché atua em apostas. A Amazon é parceira de mídia. A nova patrocinadora asiática, dependendo do segmento exato, precisaria de uma renegociação ou ajuste contratual para evitar sobreposição de direitos comerciais, o que exigiria habilidade política da diretoria rubro-negra. Outro elemento que reforça o mistério é o fato de que os executivos asiáticos pediram sigilo absoluto sobre o conteúdo da reunião. Eles desembarcaram discretamente no Rio, ficaram hospedados em um hotel na Barra da Tijuca, utilizaram veículos privados sem identificação corporativa e evitaram qualquer tipo de exposição pública.
A descrição levantou ainda mais especulações entre os conselheiros do clube. Alguns acreditam que a visita foi apenas a primeira etapa de um plano mais ambicioso, a entrada de um fundo asiático como sócio comercial em projetos de longo prazo, como o novo estádio do Flamengo, ou a criação de uma rede de academias de futebol em países do Sudeste Asiático. A torcida, claro, já está em polvorosa. Nas redes sociais, o tema patrocinador misterioso viralizou em poucos minutos após a primeira menção feita por um colunista esportivo em um podcast. Rapidamente surgiram montagens do manto rubro-negro com o logo da Shopee, da Steak e até do AliExpress. Alguns torcedores aplaudiram a possibilidade de um parceiro internacional com força de distribuição global. Outros criticaram o risco de o Flamengo abrir espaço para marcas que não têm histórico de ligação com o futebol, ou que não representam valores tradicionais do clube. O debate promete esquentar ainda mais nas próximas semanas, especialmente se algum movimento oficial for feito pelo clube. Por enquanto, o Flamengo não confirma, nem nega. Mas nos bastidores, a impressão é clara: um novo ciclo comercial pode estar prestes a começar, e ele tem DNA global. A gigante asiática chegou devagar, em silêncio, sem holofotes, mas com propostas ambiciosas, equipe técnica de alto nível e uma mentalidade corporativa moldada em números, dados e escala. No futebol moderno, o que antes era apenas camisa e chuteira agora é algoritmo, audiência e integração de mercado. E o Flamengo, como sempre, está no centro do furacão. Se por fora a negociação entre o Flamengo e a misteriosa gigante asiática é envolta em silêncio e estratégia, por dentro, nos bastidores do clube, o clima é de movimentação intensa. O alto escalão rubro-negro sabe que uma eventual oficialização de um acordo desse porte não apenas impactaria o uniforme e os cofres do clube, mas também mexeria diretamente com a política interna, os atuais patrocinadores e, principalmente, com o rumo da internacionalização da marca Flamengo. Nos corredores do Conselho Deliberativo, a visita da comitiva asiática já causou inquietação. Alguns conselheiros cobram maior transparência da diretoria sobre as conversas em andamento. Outros, mais alinhados ao núcleo de marketing, defendem que o sigilo é necessário para garantir que o Flamengo não perca espaço para concorrentes, inclusive europeus, que também disputam fatias no mercado asiático. Há quem acredite, inclusive, que a visita não se limitou a uma proposta de patrocínio, mas tenha sido o primeiro passo para algo muito maior, um acordo híbrido que envolva branding, estrutura e até entrada em projetos futuros do clube, como o novo estádio. O setor jurídico do clube também está mobilizado. Toda movimentação que envolva uma nova empresa internacional precisa ser submetida a um processo rigoroso de compliance, com análise de contratos, due diligence e revisão de cláusulas de exclusividade. Isso se torna ainda mais relevante considerando que o Flamengo possui, atualmente, uma carteira de patrocinadores complexa, com acordos em vigor que vão desde categorias como apostas e bancos até varejo, alimentos e mídia. Um eventual acordo com uma marca como Shopee, AliExpress ou Steak, por exemplo, poderia colidir com contratos atuais. A presença da Piché, que atua no setor de apostas, e do BRB, que ocupa o espaço master, obriga a diretoria a negociar compensações, reajustes ou até rompimentos amigáveis. Vale lembrar que o próprio Flamengo já precisou reformular contratos no passado para acomodar novos parceiros estratégicos, como aconteceu com o Mercado Livre, que entrou de forma pontual e depois se tornou patrocinador fixo. Além das questões legais e contratuais, o impacto político é imediato. Figuras de oposição no Conselho já articulam debates sobre a transparência dessas negociações. Parte da crítica é legítima. Qualquer novo acordo, especialmente de grande porte com empresa estrangeira, precisa passar pelo crivo estatutário. Mas há também o componente eleitoral. A eleição presidencial no clube se aproxima, e esse tipo de notícia, principalmente se concretizada, pode ser um trunfo valioso nas mãos da atual gestão, fortalecendo o discurso de profissionalização, crescimento e visão global. A ala política mais conservadora, por outro lado, teme que a excessiva internacionalização do Flamengo acabe afastando o clube de suas raízes populares. Esse grupo argumenta que há um risco de o Flamengo se tornar um produto voltado ao consumo externo, deixando de priorizar sua base local de torcedores. Eles apontam como exemplo o caso do PSG, que, embora seja um sucesso global de marketing, perdeu conexão com parte da torcida tradicional francesa. A diretoria, ciente dessa crítica, tenta garantir que qualquer nova parceria venha acompanhada de ações locais que fortaleçam o elo com a torcida do Rio e do Brasil. No campo esportivo, o possível novo acordo também desperta expectativa.
Fontes do departamento de futebol afirmam que uma entrada de recursos dessa magnitude permitiria ao Flamengo planejar reforços de peso para 2025, além de manter talentos importantes que despertam interesse europeu. Um orçamento robusto e previsível, vindo de patrocínios fortes, dá ao clube margem para investir em contratações estratégicas sem comprometer o equilíbrio financeiro. Em outras palavras, mais fôlego para segurar peças como Arrascaeta, Pulgar ou até Pedro diante de propostas do exterior. Além disso, parte da proposta asiática incluiria a possibilidade de o Flamengo atuar em ações comerciais e amistosos internacionais na Ásia a partir de 2026. Já há discussões internas sobre incluir países como Japão, Indonésia e Emirados Árabes na pré-temporada do clube, caso o contrato seja assinado ainda em 2025. Isso significaria, na prática, levar o elenco profissional para eventos de exibição, torneios internacionais e clínicas de futebol para jovens talentos. A receita extra viria de bilheteria, direitos de transmissão, venda de produtos oficiais e bônus de performance. Os profissionais do departamento de marketing do Flamengo têm feito um mapeamento detalhado das preferências dos torcedores nesses países. Na Tailândia, por exemplo, o Flamengo já aparece como o clube brasileiro mais buscado em plataformas de vídeo. Na Indonésia, há fanpages com mais de 100 mil seguidores que publicam conteúdo traduzido sobre o rubro-negro. No Japão, a história de Zico ainda serve como ponte emocional entre o Flamengo e o público local, o que pode ser revivido com novas campanhas e ativações. O novo patrocinador também traria tecnologias de ponta para o clube. Fontes envolvidas na negociação dizem que o projeto contempla a integração de inteligência artificial nas plataformas de engajamento com a torcida, desenvolvimento de marketplace próprio com produtos do Flamengo em edições exclusivas e até o lançamento de um sistema de gamificação com recompensas para torcedores ativos em ações digitais. Tudo isso utilizando as ferramentas e know-how da gigante asiática, que tem larga experiência nesse tipo de ativação em ligas do Sudeste Asiático. Há ainda uma outra camada de impacto que começa a ser discutida internamente: a presença crescente de empresas estrangeiras no futebol brasileiro e o quanto isso pode influenciar a autonomia dos clubes. Dirigentes mais cautelosos alertam que, ao ceder espaços estratégicos a corporações globais, o Flamengo pode se tornar cada vez mais dependente de humores externos e pressões de mercado. Já os mais otimistas acreditam que parcerias como essa são o caminho natural do futebol moderno e que o clube precisa se posicionar de forma ativa para não perder relevância global. A verdade é que o Flamengo, hoje, está numa encruzilhada estratégica. De um lado, a possibilidade de uma alavancagem financeira sem precedentes e da consolidação de uma marca internacional à altura dos gigantes europeus. Do outro, o risco de uma fragmentação da identidade institucional e o desafio de equilibrar inovação com tradição. O clube tem mostrado, nos últimos anos, competência para lidar com esse tipo de transição, mas o próximo passo exigirá ainda mais planejamento, equilíbrio político e capacidade de execução. O que vem por aí? A expectativa é que os próximos 60 dias sejam decisivos. A empresa asiática deve enviar um segundo grupo de executivos para finalizar detalhes técnicos e jurídicos. O Flamengo, por sua vez, já prepara um comitê interno de avaliação do contrato, com membros do marketing, jurídico, financeiro e da presidência. Se tudo correr dentro do planejado, o anúncio oficial pode acontecer até o início de 2025, já com a nova marca estampando o uniforme nos torneios do primeiro semestre. E você, torcedor, aceitaria ver o manto rubro-negro estampando uma marca asiática bilionária? Acredita que esse tipo de parceria fortalece ou descaracteriza o clube? O futuro chegou, e o Flamengo está, mais uma vez, no centro das grandes decisões do futebol global.